Você pode frequentar a igreja, ler a Bíblia e ainda assim não sentir a presença do Espírito Santo. Hoje eu vou revelar 5 hábitos que mudam isso. E no final desse vídeo, você vai ter a revelação mais poderosa. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,15: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus é santo. Essa não é apenas uma característica dele, é a essência do seu caráter. E quando Deus chama um homem ou uma mulher, ele não chama para continuar vivendo da mesma forma. O chamado de Deus sempre vem acompanhado de uma transformação interior. Santidade não é isolamento do mundo, é separação do pecado. Não é usar uma máscara religiosa aos domingos, é viver com integridade na segunda-feira. Deus não está impressionado com palavras bonitas, ele observa o coração e a conduta. Pedro nos lembra que a santidade deve alcançar toda a maneira de viver, não apenas o que é visível, mas o que está escondido. Não apenas o que é público, mas o que acontece no secreto. Porque é no secreto que o caráter é formado. Muitos querem a paz de Deus sem abrir mão do pecado. Querem o consolo do Espírito Santo, mas resistem à sua direção. No entanto, Deus nunca habita onde ele não é obedecido. A presença de Deus acompanha a rendição completa. A boa notícia é que Deus não chama os santos. Ele santifica os que chama. Quando nos arrependemos e nos voltamos para ele, o sangue de Cristo nos purifica. E o Espírito Santo nos capacita a viver de uma maneira que glorifica a Deus. Hoje o chamado ainda é o mesmo: abandonar o velho caminho e seguir a Cristo. Não por medo do juízo, mas por amor àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Salmos 34:18, a Bíblia revela um segundo hábito para atrair o Espírito Santo. E começa assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito contrito. Este versículo nos revela algo extraordinário sobre Deus. Ele não se afasta da dor humana. Enquanto o mundo foge dos feridos, Deus se aproxima. Quando o coração se quebra, o céu se move. Coração quebrantado não é fraqueza, é reconhecimento. É o momento em que o ser humano para de confiar em si mesmo e se rende completamente a Deus. Não é desespero vazio, é humildade sincera. E Deus sempre responde à humildade. Muitos acham que precisam se levantar primeiro para depois ir até Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. É justamente quando estamos quebrados que Deus está mais perto. Ele não espera que você se conserte. Ele vem ao seu encontro para curar. O espírito contrito é aquele que não justifica o pecado, não endurece o coração, não coloca desculpas diante de Deus. É o coração que diz: Senhor, eu preciso de ti. E essa oração simples atravessa o céu. Billy Graham costumava dizer que Deus não rejeita ninguém que vem a ele com sinceridade. Este versículo confirma isso. A salvação, o consolo e a restauração começam quando paramos de lutar contra Deus e começamos a nos render a Ele. Se hoje o seu coração está pesado, ferido ou cansado, saiba disso. Deus está perto. Não distante, não indiferente, mas presente. Ele salva, Ele restaura e Ele levanta aqueles que se quebrantam diante dele. Porque o coração quebrantado não afasta Deus, atrai a sua presença. Em Mateus 26:41, a Bíblia diz sobre o terceiro hábito que atrai o Espírito Santo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras foram ditas por Jesus em um dos momentos mais solenes da história. Enquanto ele se preparava para a cruz, os discípulos dormiam. E ali, naquela noite escura, Jesus revelou uma verdade que atravessa gerações. O maior perigo do cristão não é a perseguição, é a negligência espiritual. Jesus não disse: sejam fortes, ele disse: vigiem e orem. Porque ninguém cai de repente. A queda começa quando deixamos de vigiar, quando relaxamos na oração, quando achamos que estamos seguros demais para cair. O Espírito está pronto, disse Jesus. Há desejo de fazer o bem, a vontade de agradar a Deus, a fé no coração. Mas a carne é fraca.
E quando confiamos apenas na boa intenção, sem dependência diária de Deus, nos tornamos vulneráveis. Billy Graham costumava alertar que muitos fracassos espirituais acontecem longe dos grandes pecados visíveis, mas perto da falta de oração. Quando a oração diminui, a vigilância enfraquece e a tentação encontra espaço. Vigiar é estar atento ao próprio coração. Orar é reconhecer que sem Deus não conseguimos permanecer de pé. Essas duas atitudes mantêm o coração sensível à voz do Espírito Santo e fortalecem a alma contra o engano. Hoje, o chamado de Jesus continua o mesmo. Desperte, ore, permaneça atento. Não confie na sua força, confie em Deus, porque quem vigia e ora não vive sem lutas, mas vive sustentado pela graça. Em João 14:23, a Bíblia diz sobre o quarto hábito para atrair o Espírito Santo. E começa assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não fala aqui de religião, mas de relacionamento. Ele não começa dizendo se alguém me teme, mas se alguém me ama. O amor verdadeiro a Cristo nunca fica apenas nas palavras. Ele se revela na obediência. Guardar a palavra não é decorar versículos, é permitir que a verdade de Deus governe as decisões diárias. Muitos dizem amar a Jesus, mas resistem ao que ele ensina. No entanto, o amor que não obedece é apenas emoção passageira. Jesus faz uma promessa extraordinária. O Pai o amará, e Deus fará morada nesse coração. Isso não é figura de linguagem. É a presença real de Deus habitando no interior daquele que se rende a Cristo. Billy Graham costumava lembrar que Deus não visita corações desobedientes. Ele habita em corações rendidos. A presença de Deus não é conquistada por esforço humano, mas é experimentada por meio da obediência sincera. Esse versículo nos confronta porque revela uma verdade simples. Quanto mais obedecemos, mais conscientes nos tornamos da presença de Deus. Não porque Deus se aproxima mais, mas porque deixamos de resistir a Ele. Hoje, Jesus ainda faz o mesmo convite. Ame-o, obedeça-o, renda-se. Quando Cristo governa o coração, a presença de Deus deixa de ser algo distante e passa a ser uma realidade diária. Porque onde Jesus é amado e obedecido, Deus faz morada. Em Mateus 5:6, a Bíblia revela o quinto hábito para atrair o Espírito Santo. E começa assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus não está falando de um desejo superficial, mas de uma necessidade profunda. Fome e sede não são opcionais, são urgentes. Quando alguém tem fome, não negocia, não adia, não substitui. Jesus está dizendo que o reino de Deus pertence àqueles que desejam a justiça com essa mesma intensidade. Justiça aqui não é apenas fazer o que é certo diante dos homens, mas viver em alinhamento com Deus. É desejar uma vida transformada, um coração limpo, uma consciência sensível. É reconhecer que nada deste mundo consegue satisfazer a alma humana. Billy Graham costumava dizer que o vazio do coração humano tem o tamanho de Deus. Muitos tentam preenchê-lo com sucesso, prazer ou religião, mas continuam famintos. Somente Deus pode saciar a sede da alma. Jesus faz uma promessa. Eles serão fartos. Talvez não um dia distante, mas uma certeza. Deus nunca rejeita quem o busca com sinceridade. Aquele que tem fome de Deus encontra a resposta. Aquele que tem sede da verdade encontra a vida. Este versículo nos confronta e nos convida. Deus não força ninguém, mas ele responde àqueles que o desejam acima de todas as coisas. Onde há fome espiritual, há visita divina. Hoje a pergunta é simples. Do que você tem fome? Do que você tem sede? Porque aquilo que domina o seu desejo define o rumo da sua vida. E Jesus garante: quem tem fome e sede de Deus não ficará vazio. Esse vídeo está terminando. Deus abençoe.